Antes de nós começarmos a apresentação, nós vamos fazer um rápido teste. E se você preferir, você pode ir pausando o vídeo para ler as perguntas com mais calma. Meu nome é Beatriz. E o meu nome é Giovana, nós somos alunas do terceiro ano do Ensino Médio do Instituto Federal de Bragança Paulista. Esse será o vídeo de apresentação do nosso projeto para a Bragantec. As nossas orientadoras são a professora Tamires e a professora Kelly. Nosso projeto consiste numa análise da relação do tímido protagonismo feminino na direção cinematográfica brasileira, e também a falta do seu reconhecimento com o fato de vivermos em uma sociedade persistentemente e totalmente patriarcal. Se você realizou o teste no início do vídeo e conseguiu pensar em nomes de diretoras de cinema brasileiras, e ainda se essas mulheres representam uma minoria, nós ficamos muito felizes. Caso contrário, não se preocupe, você faz parte da maioria da sociedade em nosso país. Pensando justamente nessa questão, buscamos filmes de maior sucesso e verificamos que, na maioria deles, eles eram dirigidos por homens. E também verificamos que não conhecíamos nomes de mulheres diretoras negras, por exemplo, ou trans, indígenas e etc., no nosso país. Surgiu, então, a ideia desse projeto. Para a obtenção de dados, nós realizamos pesquisas e análise de materiais disponíveis na internet. Além disso, nós realizamos uma entrevista com a atriz, roteirista e diretora Júlia Catarini. A Júlia foi a primeira cineasta trans a conquistar espaço no circuito comercial nacional e, por meio de seus relatos, nós pudemos trilhar nosso trabalho, levantando hipóteses para as mulheres não estarem em ascensão nesse meio, além de assuntos importantes, como a praticamente ausência de diretoras trans e negras no Brasil. Dados de uma pesquisa realizada pela revista Fotografe Melhor revelaram que as mulheres representam mais de 50% dos formados em cursos de cinema. Entretanto, segundo a Ancine, por exemplo, elas dirigiram apenas 21% das obras audiovisuais, incluindo co-direções. Mas por que isso acontece? Júlia Catarini levantou 2 pontos em nossa entrevista: a falta de incentivo e a falta de oportunidade. Mas me parece que existe pouco incentivo para que isso, de fato, mude, sabe? Para que a gente tenha um número igualitário de mulheres dirigindo filmes ou em lugares de poder, né? Dentro do audiovisual, seja como roteiristas, diretoras, não sei. E eu acho que existem muitas mulheres que é isso, não têm a oportunidade de realizarem os seus primeiros longas. Falando em incentivo, a Ancine desenvolveu recentemente um estudo pensando em ações em prol da ascensão de mulheres nesse setor, como a realização do Seminário Internacional de Mulheres no Audiovisual, o qual trouxe experiências de outros países e promoveu inspirações para mulheres na área. Sobre a falta de oportunidade em produções de longas-metragens, dados novamente da Ancine revelaram que em 2016, por exemplo, 20,3% dos filmes lançados no país foram comandados por diretoras, sendo que em metade deles eles eram documentários, ou seja, produções de menor orçamento. Em relação à falta de oportunidades, a Júlia tocou num assunto importante no que se diz respeito à visibilidade trans no cinema. As pessoas cis, né, abdicassem dos seus privilégios, de alguns dos seus privilégios, para que nós pudéssemos ter mais oportunidades. Então, aquela pessoa cis que é chamada para fazer uma personagem trans numa novela, num filme, que ela tem uma consciência social de dizer assim, não, eu não quero esse papel, não quero essa personagem, porque eu acredito que vocês precisem ter uma atriz, uma mulher trans, atriz, ou um homem trans, ou uma pessoa não binária, para fazer esse personagem. Uma pessoa trans é colocada na tela. É dada a ela a oportunidade de exercer o seu ofício, sendo remunerada por isso, porque aí a gente entra na questão da empregabilidade, que é muito importante, porque assim como todas as pessoas no mundo, nós também pagamos contas e precisamos nos sustentar. Podemos concluir o difícil entendimento de muitas pessoas ainda de naturalizarem o corpo trans e entenderem que o critério para a escolha do profissional deve ser exclusivamente em relação à qualidade de seu trabalho. Em nossa entrevista, a Júlia nos falou, e posteriormente pesquisas comprovaram, a falta de incentivo do governo brasileiro ao cinema nacional no geral, fazendo com que os cineastas tenham que resistir a esses descasos. Além disso, podemos concluir que mulheres ainda são excluídas dos cargos de direção cinematográfica no Brasil, e ainda que dentro do grupo dessas mulheres existe um recorte de minorias, como trans e negras, que são praticamente inexistentes nesse cargo superior. A diretora relatou também sobre a ausência de mulheres negras dirigindo filmes. Uma pesquisa da Ancine de 2018 constatou que entre todos os filmes lançados em 2016 no Brasil, homens negros dirigiram 2% deles e nenhuma mulher negra participou disso. Esses e outros pontos foram levantados pelo nosso projeto, apresentando dados e relatos diretamente de uma mulher que está inserida no cinema brasileiro em seu cotidiano. Mas a gente persiste, a gente continua.